Caros ouvintes da Cacó FM e Bicari Web Rádio, estimado diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, segundo domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos convida a refletir acerca do chamado. E esse chamado é sempre iniciativa de Deus. É Deus que chama. E nós somos, às vezes, temos dificuldade de escutar esse chamado. E por isso, então, é preciso que busquemos ajuda para discernir o chamado de Deus. Isso nós ouvimos na primeira leitura, quando Samuel, e veja onde Samuel foi criado. Samuel foi entregue ainda bebê, para que fosse criado no templo, e ele cresceu no templo, mas não conhecia Deus. Isso chama muito atenção para todos nós. O fato de estar na igreja não significa que já conhecemos a Deus, que já escutamos o seu chamado e que já atendemos o seu chamado. Samuel, por 3 vezes, escutou o chamado e ele confundiu o chamado de Deus como se fosse do sacerdote, do seu mestre Eli. Por 3 vezes ele foi a Eli e Eli então percebeu que era Deus que o estava chamando e por isso então o instruiu a responder quando de novo fosse-lhe feito o convite. E quando Samuel ouviu mais uma vez a voz que o chamava, ele então respondeu como Eli havia lhe falado: fala, Senhor, que teu servo escuta. O verbo escutar nas Sagradas Escrituras significa abrir o coração para o querer de Deus, abrir o coração para a vontade de Deus. Então Eli instrui Samuel a abrir o seu coração para acolher o chamado de Deus em sua vida. Assim também, caríssimos irmãos e irmãs, somos todos nós exortados pela palavra de Deus ao exercício da escuta, do discernimento, para que possamos então atender o chamado de Deus. Sabemos que ao atender ao chamado de Deus em nossa vida, implica em mudança de vida. É preciso mudar. Não somos mais nós queremos conduzir os nossos passos, mas é Deus que vai dar agora a orientação. E eis aqui então o grande desafio: será que nós estamos dispostos? Será que nós queremos verdadeiramente ser conduzidos pelo querer de Deus? Porque às vezes Deus vai nos conduzir por lugares onde nós não queremos ir. Deus vai nos conduzir para missões onde humanamente o nosso coração não nos pede a ir. No entanto, por obediência e por abertura de coração para o Senhor, então precisamos nos colocar a serviço. Samuel, após essa escuta e esse acolhimento do chamado de Deus, se tornou um grande profeta. Ele anunciava, ensinava os caminhos de Deus e denunciava as injustiças e os pecados cometidos pelo povo de Israel. Do mesmo modo, também nós encontramos no Evangelho, quando João Batista, com 2 dos seus discípulos, se encontra com Jesus, e ali então, ele aponta e disse: eis o Cordeiro de Deus. Imediatamente, os seus 2 discípulos deixam João e vai estar com Jesus. E Jesus, percebendo que os discípulos caminhavam com ele, pergunta: o que estáis procurando? E eles então
responde e diz: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Eles queriam conhecer onde Jesus morava. Jesus faz um convite: vinde ver. Esses discípulos, segundo o relato do evangelista João, permaneceram com Jesus. Um outro verbo que nós encontramos na liturgia nesse domingo, o verbo permanecer, escutar e permanecer com o Senhor. Só conhece quem é Jesus quem permanece com Ele. Aqueles que buscam as curas, aqueles que buscam os milagres, aqueles que buscam as grandes pregações de Jesus, não o conhecem verdadeiramente. Por isso, se desejamos conhecer a Jesus, devemos permanecer com Ele. E esses 2 discípulos permaneceram o dia inteiro com Jesus. E o que foi que eles viram? Perceberam, caríssimos irmãos e irmãs, que Jesus não tinha um lugar para reclinar a cabeça, pois o lugar, a morada de Jesus, era no meio do povo, dos pobres, dos excluídos, dos aleijados, daqueles que eram abandonados pela sociedade. E eles viram além disso, pois os pobres resgatavam em vossos corações a esperança, os cegos voltavam a enxergar, os surdos voltavam a ouvir, os coxos aleijados voltavam a andar. Por isso, então, um desses discípulos, por nome André, vai ao encontro de Simão Pedro e ele diz: encontramos o Messias. Um testemunho, uma profissão de fé. Permanecer com Jesus nos possibilita saber quem Ele é. E por isso, então, André conduz Simão, Pedro, até Jesus. Eis aqui a nossa missão. Quando nós verdadeiramente conhecemos a Jesus, nós somos impelidos na missão de conduzir outras pessoas também a conhecer Jesus. André conduz Pedro, e ali nesse encontro de Pedro com Jesus, ou de Jesus com Pedro, Jesus vai dizer, olhando bem para Pedro, diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. O encontro com Jesus provoca no ser humano uma mudança radical. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a partir do chamado que nós estamos refletindo nesta manhã, devemos nos perguntar, ou até mesmo fazer um exercício de memória e nos perguntar: quando foi que eu escutei o chamado de Deus em minha vida? Será que eu já escutei? Será que eu já discerni esse chamado? Eu tenho vivido todos os dias a partir desse encontro com o Senhor? Porque todos nós temos um momento especial de encontro com Jesus, mas tantas outras pessoas, infelizmente, vivem o tempo todo na igreja, mas ainda não fez o encontro com o Senhor. Faz-se necessário pedir a graça, faz-se necessário pedir ajuda. Samuel pediu ajuda para discernir o seu chamado. Assim também, muitas pessoas na igreja precisam de ajuda para discernir o chamado que Deus lhes faz, porque todos nós somos chamados a participar da missão salvífica de Jesus no mundo. Todos somos chamados, mas precisamos identificar onde eu melhor posso estar a servir. Eu não posso ficar distante da missão, eu não posso ficar de fora da missão, eu preciso estar inseridos nesse processo de evangelização. Assim como Jesus passou pelo mundo, deixando a sua marca, evangelizando, anunciando o reino de Deus com palavras e ações, nós que formamos a igreja do Senhor devemos dar continuidade a essa missão.
Nós somos os continuadores da missão do Senhor. E uma delas, caríssimos irmãos e irmãs, uma maneira como nós devemos assumir essa missão é dando um bom testemunho de cristão, assumindo a nossa vida, exercendo o nosso ministério, seja ele onde Deus nos colocar, e exercer bem o nosso ministério. Nós não podemos estar a serviço do reino de Deus e sempre estar indisponível. Às vezes, nós estamos nos grupos da igreja e sempre encontramos as pessoas dizendo: eu não estou disponível nesse dia, não estou disponível amanhã. E assim, então, caríssimos irmãos e irmãs, por que você deu o seu sim? Por que você deu o seu sim para participar de um ministério na igreja se você não está disponível? Ainda não foi feito o verdadeiro encontro com o Senhor, porque de fato, quando nós nos encontramos com o Senhor, a cada dia renovamos o nosso sim e nós queremos servir e servir mais, porque, amados irmãos e irmãs, é tão bom servir ao Senhor, é tão bom saber que nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, e às vezes nós deixamos de fazer aquilo que agrada a Deus para fazer as nossas coisas, os nossos caprichos. Não somos nós que iremos nos colocar no céu, não são os nossos caprichos, as nossas vontades que irão nos colocar no céu, mas é o querer de Deus em nossa vida. Quando nós nos permitimos ser guiados, orientados, conduzidos pelo Senhor, quando nós damos o nosso sim e nos colocamos disponíveis para o reino, em todas as circunstâncias da vida. Por isso, muitas pessoas ainda não se acham maduras, capazes de dar esse sim. Tantas pessoas que eu vejo aqui na igreja, que só vêm para a missa e voltam para casa. Amados irmãos e irmãs, o tempo está passando para você. Chegará um dia que você não vai ter mais saúde e idade para servir o reino de Deus. E aí agora vai bater o arrependimento. Vão estar arrependidos porque levaram a vida inteira sem contribuir, colaborar com a missão salvífica de Deus no mundo. E aí não tem mais como se lamentar. Não tem o porquê. É preciso apelar para a misericórdia do Senhor, pois todas as nossas ações contam no processo da nossa salvação. Se nós pegarmos o livro do Eclesiástico, que é um dos ensinamentos tão bonitos, né? O bem que a gente faz uma pessoa idosa volta para nós com a graça de Deus. O bem que os pais faz aos filhos, que os filhos fazem ao pai, então tudo isso é somado no nosso processo de salvação e de retorno para a casa do Pai. Então, amados irmãos e irmãs, estamos iniciando o ano de 2024, estamos no segundo domingo do tempo comum, e Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, clama por pessoas comprometidas com o seu reino. Clamamos por pessoas comprometidas com a missão do seu Filho, pois, amados irmãos e irmãs, que sentido tem a vida do ser humano nesse mundo, se não for estar em comunhão com Deus e construindo o seu projeto aqui na terra? Precisamos sair do comodismo, nos desinstalar e começarmos então a nos tornarmos disponíveis para o reino de Deus. É preciso buscar essa experiência de escuta e de serviço. O chamado que Deus faz a Samuel e que Jesus faz ao discípulo de João, mostra-nos perfeitamente que é preciso escutar e se comprometer com o seu projeto. Que Nossa Senhora, que para nós é um grande modelo de escuta, de obediência e de serviço, que ela possa interceder por nós, para que nós possamos, encorajados pelos ensinamentos da palavra de Deus, a tomarmos uma decisão, a voltar a assumir a nossa missão, estando disponível para o reino e para a construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna,
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.